Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 211. A comida era excelente, mas as pessoas que chegaram depois não eram necessariamente excelentes. Yanagimura, vestido de branco, apareceu de repente, seu rosto sorridente fazendo Kazuyama franzir a testa. Vocês 4 comeram bem? Meu nome é Yanagimura e sou o chefe dos guardas do Dain. Nos próximos dias, precisarei de sua ajuda para proteger adequadamente a mansão. Os 3 mais jovens assentiram imediatamente, mas Kazuyama apenas sorriu, levantou-se e casualmente passou um braço em volta dos ombros de Yanagimura. Velho, você está dizendo o óbvio. Já que aceitamos a missão, faremos nosso trabalho direito. A propósito, tem alguma coisa divertida por aqui? Por exemplo, ei, você sabe. Kazuyama sabia exatamente por que Yanagimura tinha vindo e não gostava de ficar na defensiva. Preferia tomar a iniciativa. O cheiro de álcool nele, combinado com suas palavras, deixou Yanagimura secretamente satisfeito. As fontes termais e outros locais de lazer ficam no Distrito Leste. Você pode ir a qualquer hora, sem pagar nada. Ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo. Esse Kazuyama é exatamente como descrito, ganancioso por dinheiro, lascivo, e agora posso adicionar álcool à lista. Bebendo antes mesmo de chegar à idade adulta, ele certamente será um barril ambulante de saque no futuro. No entanto, a missão vem em primeiro lugar. A Terra da Água tem estado excepcionalmente ativa ultimamente, e a segurança do Dain é nossa maior prioridade. Contanto que ele passe por esse período com segurança, as recompensas não serão apenas substanciais, elas aumentarão significativamente. Yanagimura dirigiu esta última declaração a Kazuyama, observando seu rosto atentamente. Por um breve momento, a expressão de Kazuyama cintilou de excitação antes que ele a disfarçasse, mas Yanagimura percebeu. Satisfeito, ele pensou, quanto mais ganancioso ele for, mais fácil será. Então, deixarei a guarda para você. Após reunir as informações que queria, Yanagimura foi embora. No momento em que ele saiu, a expressão brincalhona de Kazuyama desapareceu junto com o cheiro de álcool. Como Jinchuriki, um pouco de álcool poderia ser eliminado de seu organismo com um mínimo de chakra. Se ele não estivesse atuando com aquele velho, será que ele se daria ao trabalho de beber? Kazuyama-sensei, as intenções daquele velho não são puras, comentou Kakashi. Ele estava observando atentamente e percebeu que Yanagimura não era tão simples quanto parecia. Kazuyama sentiu seu olhar cheio de aprovação. Nada mal, aquele velho claramente tem seus próprios planos. Kakashi, fique atento. Só porque estamos na mansão do Dain não significa que podemos relaxar. Além da ameaça de Kirigakuri, às vezes o maior perigo vem de dentro. Ele então olhou para o confuso Obito e para a pensativa Rin, oferecendo-lhes um pequeno sorriso. Obito, se você não entendeu, não pense muito. Rin, o mesmo para você. Vocês 2 descansem. Kakashi, você vem comigo para uma patrulha fora da cidade. A missão ainda precisava ser concluída, e não havia como saber quando as forças de Kirigakuri agiriam. Com base no que Kazuyama sabia sobre eles, enviariam sua elite. Afinal, a Vila da Névoa Sangrenta não ganhou esse nome à toa. Ela foi construída com base na sobrevivência do mais forte. Assim que chegaram ao perímetro externo, Kazuyama inspecionou as medidas de segurança que Kakashi e os outros haviam estabelecido e imediatamente começou a refiná-las. Como especialista em ocultação, ele corrigiu todas as falhas na configuração. Kakashi observou silenciosamente enquanto seu sensei corrigia o trabalho deles, como um professor corrigindo a lição de casa. Era preciso dizer, Kazuyama era incrivelmente habilidoso nisso. Ele detectou cada falha que eles haviam deixado passar. Kakashi, o que você acha que Yanagimura estava fazendo? Está tudo bem, não tem ninguém por perto. É só dizer. Kakashi já suspeitava que Kazuyama o havia chamado para discutir o assunto, mas suas observações foram um tanto limitadas. Mesmo assim, como havia sido questionado, decidiu ser direto. Primeiro, a atitude do Dain, excessivamente entusiasmado e agitado. Depois, a preocupação repentina de Yanagimura. Isso me faz sentir como se eles estivessem tramando algo, mas não necessariamente com más intenções. Kakashi vinha pensando nisso há algum tempo, e sua conclusão era sólida. Não era de se admirar que ele quebrasse recordes desde a infância, sua inteligência era excepcional. Nada mal. Mais alguma coisa? Nada. Kazuyama sorriu. O fato de Kakashi ter deduzido aquilo já superava suas expectativas. Você se lembra do círculo vermelho no pergaminho da nossa missão? Em vez de continuar de onde Kakashi parou, ele mudou de assunto. Kakashi pensou por um momento antes de concordar. Aquele enorme círculo vermelho era tão chamativo que ele não conseguia esquecê-lo. Isso prova que a relação entre a vila e o Dain não é tão estável quanto parece. O que o Lord Hokage quer dizer é claro, ele quer que descobramos o que a mansão Dain está planejando. Havia mais um detalhe que Kazuyama não mencionou, sua missão pessoal, para criar problemas na mansão do Dain. Depois de ver como Dain e Yanagimura agiram hoje, estou ainda mais convencido. Se não estou enganado, a mansão Dain está tentando formar seu próprio exército ninja para suprimir a vila. Suas palavras não foram dramáticas, mas deixaram Kakashi atordoado. Impossível. A vila não é a força militar da Terra do Fogo? Por que eles precisariam cultivar um exército ninja separado? Kazuyama riu e balançou a cabeça. Você ainda é jovem. Vai entender quando for mais velho. Chega por enquanto. Volte, talvez você consiga dormir um pouco esta noite. E não conte isso para Obito e Rin. Já basta você saber. Kakashi ficou sem palavras. Por que basta eu saber? Eu não pedi por isso. Ainda sou uma criança. Por que você tem que jogar esse fardo em mim? Quando Kazuyama estava prestes a sair, ele de repente sentiu algo incomum à distância. Shei, mente coletiva. Com a mente coletiva ativada, seu olhar se aguçou enquanto ele se concentrava nas sombras distantes. Algumas figuras sorrateiras apareceram em sua visão. Bem, parece que alguém já está aqui para explorar o lugar. Kakashi, parece que vou ter que retirar o que disse antes.
Esta noite vai ser longa. Kakashi mal teve tempo de reagir antes de Kazuyama agarrá-lo pelo colarinho. No segundo seguinte, eles desapareceram, correndo em direção aos intrusos. Capítulo 212. Kazuyama-sensei. Você não consegue encontrar outro jeito? Eu consigo correr sozinho. Kakashi estava sendo balançado como uma boneca de pano, mal desviando dos galhos das árvores enquanto Kazuyama o carregava em alta velocidade. Ai, crianças são crianças. Vocês têm pernas tão longas quanto as minhas? Vocês dão passos tão largos quanto os meus? Deixar que eu te carregue conserva sua energia, não é? Kakashi sabe de uma coisa? As crianças devem aprender a ser gratas. Em vez de alívio, ele recebeu um sermão. Esta noite vai ser longa demais. Jin. O anfitrião deu a Kakashi uma valiosa lição de vida, inspirando-o a crescer mais alto e mais forte. Recompensa, mais um taijutsu. Ao ouvir a mensagem familiar, Kazuyama sorriu satisfeito. Com anos de experiência, ele sabia que se esforçar para treinar futuras lendas aumentaria suas chances de receber recompensas. Apenas algumas palavras e ele já havia ganhado um bônus de atributo. Desta vez era apenas taijutsu, mas cada pequena ajuda ajudava. Enquanto isso, 2 quilômetros à frente, uma equipe de 5 homens, vestidos como civis, moveu-se cautelosamente em direção à mansão do Dain. Esta direção deve levar ao castelo do Dain do Fogo. Meus sentidos nunca erram. Kurosawa, marque as coordenadas e repasse-as para J. Zebiva, o Jnin. Assim que confirmarmos a localização do alvo, podemos atacar imediatamente. O homem chamado Kurosawa rapidamente anotou as instruções. Estava claro que se tratava de uma equipe de reconhecimento de Kirigakuri, e eles haviam encontrado seu alvo com sucesso. Eizabur, como está seu lado? Notou algo em comum? Precisamos proteger o perímetro. Estamos no interior da Terra do Fogo. Se formos expostos, podemos ser eliminados antes mesmo de atacar. Naquele momento, Kazuyama chegou perto com Kakashi a reboque. Ao ouvir a conversa, Kazuyama lançou um olhar descontente para Kakashi. Kakashi, completamente perplexo, inclinou-se e sussurrou. Kazuyama-sensei, eu fiz algo errado? Isso não está certo. Você estava na liderança esse tempo todo, e eu nem tive a chance de fazer nada sozinha. Ele realmente não tinha ideia do que tinha feito de errado. Olha ali. Eles estão obviamente usando ninjutsu de percepção. Posso evitar com a técnica de fuga transparente. E você? Você se entregou? Porque eu sinto que deveria estar olhando feio para você agora. Chega, Kakashi. Hora de mostrar do que você é capaz. Vai lá, eu acredito em você. Sob o olhar chocado de Kakashi, Kazuyama desapareceu lentamente sem deixar vestígios. Droga, isso não é justo. Você é o sensei. Tem alguém ali. Kakashi e Eizabur gritaram ao mesmo tempo. O primeiro imediatamente desembainhou sua espada curta e saltou para longe, entrando em modo de combate. O time de 5 homens de Kirigakuri reagiu com a mesma rapidez, cercando-o instantaneamente. Um pirralho de Konoha? Nada mal. A maioria dos genin sairia correndo ao nos ver. Kurosawa zombou, descartando Kakashi como nada mais que um genin com base em sua idade. Ele mal sabia que gênios existiam, e o garoto na frente dele não era um genin, mas um shinin. Macho, não podemos correr o risco de sermos expostos. Aquele que falou primeiro, claramente o líder, deu a ordem. No momento em que suas palavras foram ditas, uma chuva de shuriken voou em direção a Kakashi de todas as direções. Clang. O som de metal colidindo soou enquanto Kakashi habilmente desviava os projéteis com sua espada curta, enquanto recuava. Ele sabia que Kazuyama estava por perto. E obviamente, eu sou a isca. Inacreditável. Ele é o sensei, mas é descarado o suficiente para me deixar levar toda a culpa. O pirralho tem muita habilidade. Ele realmente sobreviveu à primeira onda. Na nossa aldeia, você seria considerado comum. Que pena, você vai morrer aqui. Enquanto os ninjas de Kirigakuri se aproximavam, Kakashi permaneceu calmo. Ele rapidamente formou selos de mão. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. Uma esfera de chamas rugindo disparou para a frente. Os 5 inimigos recuaram instintivamente. Então, uma voz assustadora ecoou pela noite como o sussurro de um demônio. Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Dezenas de serpentes surgiram da escuridão e cravaram suas presas em um dos ninjas de Kirigakuri. Ah! Um grito de agonia rasgou o ar. Os outros mal tiveram tempo de reagir antes que uma figura sombria aparecesse atrás deles. A expressão de Kakashi tornou-se sombria. Aquele selo de mão. O pesadelo da sua vida. 1000 anos de morte. Ascensão Rasengan. 1000 anos de morte aprimorados pelo Rasengan enviaram o ninja já envenenado direto para a vida após a morte. Ah! O grito foi breve. Terminou assim que começou. Droga! Tem mais alguém. Aquele pirralho era só uma isca. Eizabur, o que você sentiu? O capitão rugiu, mas Eizabur estava igualmente abalado. Ele só havia detectado uma presença antes. Esqueça. 1 ou 2, não importa, mate os 2. Kurosawa, cuide do garoto. O resto de vocês venham comigo. Matem o outro. O time se dividiu, 4 contra Kazuyama, enquanto Kurosawa enfrentou Kakashi sozinho. Infelizmente para eles, sua estratégia era sólida, mas a realidade era brutal. Kazuyama já havia preparado sua técnica do deus voador do trovão. Kunai e Shuriken marcavam o campo de batalha em todas as direções. Liberação de água, projétil do dragão de água. O capitão liberou sua técnica mais forte. Liberação de água, chicote de água. 2 outros seguiram, enviando chicotes de água para capturar Kazuyama. Mas antes que seus ataques pudessem acontecer, que diabos? O alvo deles havia sumido. Nada bom. Kurosawa. Percebendo o perigo, o líder da equipe rapidamente interrompeu seu jutsu e se virou para Kurosawa. Com certeza, Kazuyama reapareceu logo atrás dele. Uma dúzia de cobras longas atacaram, cravando suas presas na carne de Kurosawa. Então, com um puxão forte, Kazuyama o puxou para si. Segundo. Ah!
Com um grito final, Kurosawa se foi vítima tanto do veneno de cobra quanto de outro 1000 anos de morte alimentado pelo Rasengan. Droga! Era a técnica do cintilar corporal? Ele é muito rápido. Como vamos lutar contra isso? Líder de equipe, precisamos recuar. Sim, isso é impossível. Diante das técnicas avassaladoras de Kazuyama, os ninjas restantes de Kirigakuri perderam toda a vontade de lutar. Capítulo 213. Calha a boca. Como você pode se chamar de ninja de Kirigakuri e ter medo de uma briga? Vocês dois são uma vergonha para a Vila da Névoa Sangrenta. O ninja-chefe latiu para os dois restantes antes de lançar seu olhar cruel para o sorridente Kazuyama. Malditos ninjas de Konoha. Atacando por trás. Vocês têm coragem de lutar comigo de frente? O que há de tão bom em se esgueirar? Ao ouvir essas palavras, Kazuyama riu de repente, com a voz cheia de desdém. Vocês ninjas de Keri se infiltraram na Terra do Fogo, andando por aí em segredo, e agora exigem uma luta honrosa? Ele zombou. Isso deveria ser engraçado? Mesmo se lutássemos de frente, você realmente acha que teria alguma chance? Então vá, vamos acabar logo com isso. Vou ser rápido. Antes mesmo que a última palavra fosse dita, Kazuyama desapareceu, reaparecendo atrás dos 3 ninjas Kiri, com as mãos levantadas. O golpe mortal foi rápido, uma verdadeira prova das técnicas astutas de Orochimaru. O único que reagiu rápido o suficiente foi o líder da equipe. E foi aí que a verdadeira crueldade da névoa sangrenta brilhou. Sem hesitar, ele usou seus próprios subordinados como escudos humanos, deixando as cobras cravarem suas presas neles enquanto ele acelerava, avançando direto para Kakashi. Você foi abandonado. Esqueça. Serei misericordioso e deixarei você morrer pelas presas das cobras. Kazuyama zombou, observando os 2 infelizes ninjas de Keri convulsionarem enquanto o veneno os consumia. Então, mudando o olhar, concentrou-se no último inimigo restante, o capitão de Kirigakuri. Kakashi, no entanto, permaneceu imperturbável. Com precisão silenciosa, ele embainhou sua espada curta e assumiu uma postura. O clã Ataque tinha raízes samurais, e seu Kenjutsu era uma forma refinada de Batjutsu. Embora sua arma fosse uma lâmina curta, com chakra fluindo por ela, o estilo de espada Ataque podia liberar um poder devastador. A essência do Batjutsu era simples, um golpe, uma morte. Um único saque rápido projetado para encerrar a luta antes que o inimigo pudesse reagir. Maldito pirralho. Morra! O capitão de Kirigakuri avançou, com a kunai na mão e o rosto contorcido de fúria. No momento do impacto, Kakashi se moveu. Técnica de lâmina estilo Ataque. Primeira forma corte. Um brilho de aço. Um raio de luz infundido de chakra. Aos olhos de Kazuyama Jack, foi um golpe imparável, afiado, preciso e absoluto. Arg! Um grito de dor ecoou enquanto o sangue jorrou no ar. O único golpe deixou um corte profundo no peito do capitão Kirigakuri, cortando direto até o osso. Kazuyama ficou atordoado. Esta foi a segunda vez que ele testemunhou o ataque Kenjutsu em ação. Não era tão assustador quanto quando Sakuma Ataque o empunhava, nem tão poderoso. Mas Kakashi ainda era tão jovem e um gênio em formação. Nada mal, tem um pouco do estilo do Presa Branca, mas a potência não chega a ser essa. Olha, o cara nem morreu ainda. Com um lampejo da técnica do deus voador do trovão, Kazuyama apareceu ao lado de Kakashi, olhando para o capitão caído de Kirigakuri. Ele assentiu em aprovação. Kakashi sacou sua espada curta, com uma expressão de desamparo estampada em seu rosto. Não há nada que eu possa fazer. Com pressa, isso foi o melhor que consegui. Além disso, ele é muito alto e minha espada é muito curta. Ao ouvir isso, Kazuyama soltou uma risada sem coração. De fato, a diferença de altura desempenhou um papel, o golpe de Kakashi só conseguiu cortar o peito do oponente. Se ele fosse mais alto, o golpe o teria partido do ombro à cintura. Tosse. Ataque Kenjutsu. Você é filho da Presa Branca de Konoha. Droga. O capitão Kirigakuri, ainda vivo, tossiu sangue, com os olhos cheios de ressentimento. Kazuyama agachou-se ao lado do homem moribundo, com um sorriso zombeteiro no rosto. XX, você pode ser a primeira pessoa a sobreviver ao ataque Kenjutsu. Você deveria estar orgulhoso. Tanto o capitão de Kirigakuri quanto Kakashi ficaram sem palavras. Então, JZ Biva, hein? Eu não esperava que um membro dos 7 espadachins ninja da névoa estivesse aqui. Obrigado pela informação. Para demonstrar minha gratidão, vou lhe dar uma morte rápida. O capitão, já gravemente ferido, arregalou os olhos ao ouvir a menção dos 7 espadachins ninja. Um segundo depois, sua garganta foi cortada. Com uma expressão de relutância, ele caiu sem vida no chão. Kazuyama-sensei, os 7 espadachins ninja da névoa são realmente tão fortes. Como Kirigakuri havia se tornado ativo na guerra recentemente, sua reputação ainda não havia se espalhado completamente. Era compreensível que Kakashi não soubesse. Eles são formidáveis. Cada um empunha uma lâmina lendária, e suas habilidades são dignas de nota. O JZ Biva que ele mencionou é um Nin de Kirigakuri, e ele empunha Kubikirishi, uma arma bastante poderosa. Eu não esperava que os ninjas de Kirigakuri que se infiltraram na Terra do Fogo fossem eles. Teremos que ser mais cuidadosos. Apesar de suas palavras, Kazuyama não parecia particularmente preocupado. JZ Biva era o tipo de homem que achava que bloquear uma bijudama com uma espada gigante era uma boa ideia. Forte, claro, mas nada de especial. Na opinião dele, JZ nem sequer estava no mesmo nível de Zabuza. Afinal, a técnica de assassinato, ocultação na névoa de Zabuza não deveria ser subestimada. Se JZ fosse o único ali, Kazuyama não estava preocupado, mas tinha a sensação de que poderia haver mais. Kakashi, vem ajudar. Precisamos destruir os corpos e apagar os vestígios. O quê? Kakashi esfregou as orelhas, olhando para Kazuyama em choque. Estamos mesmo destruindo os corpos? Não é um pouco demais? O que há de errado? Se não fizermos isso, estaremos poluindo o meio ambiente.
Eu vi você usar a técnica da grande bola de fogo mais cedo. Você consegue lidar com isso. Rapidamente, Kazuyama empilhou 5 corpos e empurrou Kakashi para frente. Kazuyama-sensei, não acho que isso seja uma boa ideia. Temos mesmo que queimá-los? Vendo Kakashi hesitar, Kazuyama suspirou antes de dar-lhe um tapinha na testa. Essa é a coisa mais respeitosa que podemos fazer por eles. Nós já os matamos. Deixar seus corpos apodrecendo no deserto seria muito cruel. Então vamos terminar o trabalho. Já que eles vieram para a nossa Terra do Fogo, vamos dar-lhes o pacote completo. Ah? Você acha que isso é inapropriado? Espere um segundo. Sob o olhar perplexo de Kakashi, Kazuyama de repente se transformou em uma escavadeira improvisada, cavando rapidamente um enorme poço. Sem hesitar, ele jogou o ninja de Kirigakuri para dentro. Limpando as mãos, ele sorriu para Kakashi. Melhor agora. Vamos logo para que possamos voltar e dormir um pouco. Quero ir às fontes termais. Kakashi ficou perplexo. O que está acontecendo? Ele ainda era apenas uma criança, mas ali estava ele sendo solicitado a fazer aquilo. Mas olhando para o sorriso expectante de Kazuyama, ficou claro que ele não escaparia. Com um suspiro relutante, ele finalmente cedeu. Liberação de fogo. Técnica da grande bola de fogo. Quando a bola de fogo se acendeu, um alerta soou repentinamente no ouvido de Kazuyama. Capítulo 214. Jin. Foi detectado que o anfitrião havia forçado seu discípulo, Kakashi, a destruir os cadáveres com a liberação de fogo, um ato inescrupuloso que deixou Kakashi com uma experiência emocionante. Como recompensa especial, o anfitrião recebeu o ninjutsu da liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Nani? Kazuyama, que observava a cena com indiferença, ficou atordoado. Ele só pretendia arrancar alguns pontos de atributo de Kakashi, mas nunca imaginou que essa técnica de liberação de fogo seria uma recompensa tão grande. Grande aniquilação de fogo. Esta era a liberação de fogo característica do Lord Madara. A escala de sua destruição era imensa. Quanto fogo poderia ser expelido em uma única respiração? Esta era a técnica definitiva de liberação de fogo, perfeita para incinerar qualquer coisa em seu caminho. Mais do que isso, era uma declaração, uma demonstração de poder avassalador. Seus olhos brilharam de satisfação ao olhar para Kakashi. Sem hesitar, ele rapidamente deu um passo à frente, interrompendo o jutsu antes que pudesse ser totalmente desencadeado. Kakashi, confuso com a interferência repentina, virou-se para ele e ouviu a voz de Kazuyama. Tudo bem, eu só queria que você tivesse uma ideia. Não precisa exagerar. No futuro, quando estiver em missões, especialmente secretas, se encontrar inimigos ou qualquer fator de instabilidade, a melhor coisa a fazer é apagar todos os vestígios. Às vezes, destruir evidências é um passo necessário para garantir a sua própria sobrevivência. Chega por enquanto. Quanto ao resto, Kazuyama observou a cratera fumegante deixada pelo jutsu de Kakashi. Sem hesitar, formou selos de mão e cuspiu um bocado de lama espessa e centenária. Liberação da terra. Parede no estilo da terra. Uma enorme parede de terra se ergueu e no instante seguinte, Kazuyama a empurrou com força. Estrondo. Os escombros desabaram, enchendo a cratera completamente e enterrando todos os vestígios da batalha. Satisfeito com seu trabalho, ele limpou as mãos. É isso, missão cumprida. Hora de voltar. Com um piscar de olhos, ele ativou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando instantaneamente ele e Kakashi de volta para o castelo. Assim que chegaram, ele dispensou Kakashi para descansar, enquanto ele próprio saiu da residência, indo em direção à fonte termal na mansão do Dain. No meio do caminho, um pensamento lhe ocorreu. O que exatamente o terceiro Hokage quis dizer quando instruiu a vir ali, criando problemas na mansão do Dain? Não era uma tarefa difícil, mas tudo dependia de como ele a conduzia. Despreocupado, Kazuyama continuou seu caminho, ansioso por um banho relaxante. O que ele não sabia era que a notícia de sua chegada já havia chegado aos ouvidos do Dain. Naquele momento, o Dain e seu ministro, Yanajimura, conversavam profundamente sobre os eventos da noite. Ao ouvir o relato do assistente, ambos riram. Yanajimura, minha informação estava correta, não é? Esse cara é realmente um homem ganancioso e lascivo. Nesse caso, talvez possamos usar isso a nosso favor, transformá-lo durante sua missão e torná-lo parte de nossas forças ninjas. Ele pode ser um espião valioso em Konogakakure. O Dain sorriu. Um shinobi tão forte quanto Kazuyama, mas aparentemente fácil de manipular, era um achado raro. É verdade. O acompanhante acabou de dizer que ele e seus subordinados saíram em patrulha e quando retornaram, foram direto para a casa de banhos. E se fosse só para tomar banho, ele poderia ter feito na residência que arranjamos para eles. Definitivamente ele tem outra coisa na cabeça se vai ao banheiro nesse horário. O Dain e Yanajimura trocaram olhares antes de caírem na gargalhada. Quanto a Kazuyama, como eles suspeitavam, ele estava na casa de banhos, aparentemente admirando a vista. Mas isso era apenas superficialmente. A figura na fonte termal era apenas um clone. Seu corpo real havia se posicionado há muito tempo do lado de fora da mansão do Dain, usando a técnica de fuga transparente para escutar a conversa. Ora, então eles realmente planejam estabelecer os 12 guardiões ninja. O velho terceiro me disse para causar problemas, e aqui está minha chance. É muito gratificante enganar as pessoas. Kazuyama não tinha intenção de se tornar um subordinado da mansão do Dain. Não que ele tivesse um forte senso de lealdade à vila, ele era apenas preguiçoso. Se não fosse por Ayate, ele poderia ter partido há muito tempo. Agora com Orochimaru como seu sensei, seu apego à vila havia enfraquecido ainda mais. Quem sabia quando Orochimaru desertaria? Quando chegasse a hora, as coisas poderiam ficar complicadas para ele também. Tomara que não fosse tão ruim assim, caso contrário, ele também teria que fugir. Com isso em mente, ele já havia começado a se preparar para o futuro. Yujito era parte do plano e havia mapeado várias rotas de fuga. Quanto a se juntar às fileiras do Dain? Ridículo. Em uma guerra de verdade, que poder um Dain teria?
tudo ainda dependia da força das aldeias Shinobi. Kazuyama não tinha interesse em servir sob seu comando. Mas dinheiro? Essa era outra história. Se o Dain estava disposto a entregar fundos, por que não recebê-los? No dia seguinte, Kazuyama foi o último a acordar. Não havia culpa nele depois de ouvir a conversa do Dain, ele retornou à fonte termal e passou metade da noite imerso em água. Quando voltou, estava tão exausto que desmaiou imediatamente. Kazuyama-sensei, você realmente lutou contra o ninja de Kirigakuri ontem? Eu também queria lutar. Kazuyama-sensei, por que não me levou com você? Kazuyama lançou um olhar para Obito, e o garoto imediatamente se calou. O olhar ameaçador, somado ao selo tigre já formado, era intimidador demais. Não se preocupem, era apenas uma pequena força de Kirigakuri. Pelo que disseram, vários ninjas de Kiri se infiltraram na Terra do Fogo desta vez. Precisaremos permanecer cautelosos nos próximos dias. Onde estão Kakashi e Rin? Kazuyama examinou a área e percebeu a ausência deles. Kakashi levou Rin para patrulhar. Eu queria ir também, mas você continuou dormindo. Ei. Obito suspirou dramaticamente enquanto Kazuyama permaneceu impassível. Ele tinha acabado de dormir um pouco mais. Por que esse garoto estava guardando tanto rancor? Tudo bem, nós também vamos sair, mas vamos apenas dar uma volta pela cidade. Obito, você quer experimentar algo que homens de verdade fazem? Kazuyama de repente deu um sorriso malicioso e seu olhar se voltou para Obito. Algo que homens de verdade fazem? O que é? Uma briga? Ao mencionar uma luta, os olhos de Obito imediatamente se iluminaram, transbordando entusiasmo juvenil. O resultado? Um rápido e doloroso toque na testa. Dom. Obito agarrou a cabeça, estremecendo. Você ainda é uma criança. Vamos lá, vou te mostrar o que realmente significa ser um homem. Sem lhe dar escolha, Kazuyama agarrou Obito pelo braço e o arrastou para fora da porta. Logo eles chegaram a um lugar que deixou Obito de queixo caído. Kazuyama-sensei, você está falando sério? Isso não é uma casa de jogos de azar? Sim, Kazuyama levou Obito diretamente para um cassino. Ao mesmo tempo, a notícia de sua chegada chegou ao Dain. Capítulo 215. O quê? Ele levou seus subordinados para a casa de jogos? Sim, isso mesmo, meu senhor. Mas, de acordo com o relatório do espião, eles ainda não entraram e parecem estar discutindo alguma coisa. O Dain franziu a testa ao ouvir o relatório de seu subordinado. Se Kazuyama tivesse ido ao cassino sozinho, isso teria sido uma coisa. Mas por que ele levou seus subordinados? Antes que ele pudesse refletir mais, novas informações chegaram, esclarecendo instantaneamente a situação. Até o Dain, ao ouvir os detalhes, ficou momentaneamente sem palavras antes de suspirar. Esse homem é realmente sem vergonha. Eis o que aconteceu. Kazuyama, parado do lado de fora do cassino, olhou para Obito com desprezo antes de fazer uma proposta que deixou o garoto completamente perplexo. Obito, use a técnica de transformação para se transformar em um homem grande e barbudo. Usarei a técnica de fuga transparente para segui-lo. Você aposta e eu o ajudarei a trapacear. Depois, dividiremos os ganhos em 7-3. 7 para mim, 3 para você. Obito congelou no local. Esse cara está mesmo me fazendo trapacear? E ele nem estava planejando fazer isso sozinho, ele queria que Obito corresse o risco enquanto ele o protegia por trás. E ele está ficando com a maior fatia? Kazuyama-sensei, você está falando sério? Isso não parece uma boa ideia. Por que você não entra? Eu posso ficar de guarda lá fora. Kazuyama suspirou e imediatamente deu um tapa na cabeça de Obito antes de puxá-lo de lado para uma lição de vida. Obito, você precisa entender, nenhum homem pode sobreviver sem dinheiro. Pense nisso. Comida custa dinheiro? Banho custa dinheiro? Equipamento ninja custa dinheiro? Que tal se casar no futuro? Você acha que é de graça? Você precisa começar a economizar enquanto é jovem. O sensei só está tentando te ajudar. Com o meu apoio, temos a garantia de ganhar uma fortuna. Depois disso, você pode fazer o que quiser. Deixa eu explicar assim. O aniversário da Rin é ano que vem. Você não quer impressioná-la? Não precisa de dinheiro para comprar um presente bacana para ela? A rápida enxurrada de perguntas deixou Obito sem palavras. Mas quando ele realmente pensou sobre isso, Kazuyama tinha razão. Além de lutar, o que não custa dinheiro? Rin. Esse único pensamento destruiu sua última resistência. Rin tinha uma queda por Kakashi. Ela era sua deusa. E se o dinheiro pudesse ajudar a mudar isso, talvez não fosse uma ideia tão ruim, afinal. Não hesite. Esta é a mansão do Dain. Não há lugar melhor para ganhar dinheiro fácil. Você não confia na minha técnica de fuga transparente? Já estou aí te ensinando. Garanto que vamos limpar o lugar. Você está preocupado em não ter dinheiro suficiente para começar? Sem problemas. Kazuyama deu um tapinha no peito, confiante. Como seu professor, assumirei a liderança e contribuirei com 100.000 RY. Você só precisa pagar 100.000 RY de você, e nós juntamos o resto. Quem foi Kazuyama? Um homem que roubaria você às cegas se você não prestasse atenção. E não importava quanto dinheiro ele tivesse, ele nunca perdia a chance de lucrar. Depois de muita deliberação, Obito finalmente assentiu com uma careta. Certo, Kazuyama-sensei, farei o que você disse. Técnica de transformação. Estrondo. Uma explosão de fumaça branca surgiu e Obito se transformou em um homem de meia-idade. Vendo que Obito havia caído na armadilha, Kazuyama soltou uma risada silenciosa e imediatamente ativou a técnica de fuga transparente, desaparecendo no local. Contudo, ninguém percebeu o olhar sutil que ele lançou em direção a um prédio distante. Claramente, tudo isso era para o benefício do Dain. Obito parecia visivelmente nervoso, afinal, era a primeira vez que ele fazia algo assim.
Kazuyama caminhou ao lado dele e ao ver o quão tenso o garoto estava, deu-lhe um leve tapinha no ombro e sussurrou em seu ouvido: garoto, seja corajoso. Não tenha medo. Encorajado, ou melhor, pressionado, pelas palavras, Obito respirou fundo e deu um passo à frente, entrando na casa de jogos. Bem-vindo, senhor. O que o senhor gostaria de tocar? Um atendente se aproximou rapidamente para cumprimentá-lo. Pego de surpresa, Obito congelou, sem saber como responder. Kazuyama suspirou, balançando a cabeça antes de pegar a mão de Obito e apontá-lo para a mesa de dados. O atendente, ao ver isso, imediatamente sorriu. Tudo bem, senhor, você pode trocar fichas aqui. Obito caminhou cambaleante até o balcão e trocou 200.000 RY por fichas. Ao se aproximar da mesa de jogo, Kazuyama, que observava de perto, mal conseguia conter o riso. O comportamento desajeitado de Obito era simplesmente engraçado demais. Assim que Obito se sentou à mesa, o pânico se instalou novamente. O que estou fazendo? Mas então ele se lembrou. Seu sensei estava ali, pronto para ajudar. Só esse pensamento lhe deu confiança. Ele mal sabia. Kazuyama não tinha como ajudá-lo em um jogo de dados. Grande ou pequeno. Façam suas apostas e tirem as mãos da mesa. A voz do negociante soou, e Obito hesitou, sem saber o que escolher. De repente, ele sentiu uma cutucada no ombro esquerdo. Ah, isso significa apostar na esquerda. Sem pensar, ele apostou alto. Abrir. O copo de dados foi erguido, grande. Os olhos de Obito se arregalaram antes de abrirem um sorriso enorme. Hahaha. Ganhei. Pague. Naquele momento, ele parecia nada menos que um jogador experiente. Kazuyama ficou perplexo. Ele realmente não esperava que Obito tivesse tanto potencial. Então, do nada, uma notificação soou em sua mente. Jin. Detectado que o anfitrião trouxe Obito Uchiha para a mesa de jogo e desbloqueou seus atributos ocultos. Recompensa especial, mais 5 Genjutsu. Espere. Acabei de despertar um atributo oculto nele? Uchiha Obito, jogador. Kazuyama ficou sem palavras. Obito, no entanto, estava muito envolvido no jogo para perceber. Ficaram até o anoitecer, e Obito ainda não havia saído da mesa. Aliás, quanto mais ele jogava, mais profunda sua obsessão se tornava. Seus 200.000 ryu, já era. Mas em vez de parar, ele casualmente tirou mais dinheiro do próprio bolso e continuou jogando. Kazuyama, vendo isso, suspirou e cobriu o rosto. No final, ele saiu para largar sua técnica de fuga transparente antes de voltar e arrastar Obito para fora do cassino. Só então o menino finalmente se recuperou. Quando eles saíram, os atendentes lá dentro estavam praticamente chorando de rir. Obito havia perdido quase 1 milhão de ryu em uma única tarde. Desse total, apenas 100.000 vieram de Kazuyama. O resto, tudo do próprio estoque de Obito. Sensei, eu definitivamente posso reconquistá-lo. Só mais uma. Ai, o que você está fazendo? Kazuyama, já preparado, desferiu um golpe forte na testa de Obito. Dom. O estalo alto ecoou enquanto Obito gritava de dor. Quanto você perdeu, garoto? E ainda pensa em jogar? Vamos conversar sobre isso quando eu tiver dinheiro. Kazuyama ficou sem palavras. Pela primeira vez, ele realmente entendeu como Tsunade continuava se envolvendo cada vez mais no jogo. Quanto mais ela perdia, mais ela queria jogar. Esse garoto. Mas as palhaçadas de hoje no cassino confirmaram uma coisa. O Dain os estava observando de perto. Parecia que havia chegado a hora de fazer um grande show para ele. Sensei, perdi todo o meu dinheiro. Você pode me emprestar um pouco? Eu te pago de volta quando voltarmos para a vila. Kazuyama suspirou, olhando para a expressão esperançosa de Obito. Essa seria uma longa missão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Durante a semana seguinte, Obito correu para a casa de jogos todos os dias depois de sua patrulha. Todo o seu dinheiro foi emprestado por Kazuyama, e ele já havia desperdiçado 5 milhões de ryu de tudo. Durante esse tempo, Kazuyama não demonstrou preocupação, ele tinha seus próprios planos. Em vez disso, continuou incentivando Obito a prosseguir, para a crescente frustração de Kakashi e Rin. Finalmente, uma semana depois, Obito estava completamente sem dinheiro. Parado em frente à casa de jogos com uma expressão séria, ele estava em seu pior momento quando Kazuyama apareceu. Dando um tapinha no ombro de Obito, ele deu um sorriso estranho. Obito, você quer seu dinheiro de volta? Os olhos de Obito brilharam de entusiasmo. Posso? Kazuyama-sensei. Kazuyama não respondeu. Em vez disso, passou a mão casualmente no rosto de Obito. No instante seguinte, a expressão de Obito congelou, todo o seu rosto ficou rígido. Sob os efeitos do pó paralisante, seus olhos se arregalaram em choque enquanto seu corpo se imobilizava, incapaz de se mover ou falar. Kazuyama, no entanto, não foi muito longe. Com controle preciso sobre seus selos, ele garantiu que a paralisia imobilizasse apenas Obito, deixando-o consciente. Então, dando um passo à frente, ele começou seu ato. Loja corrupta, ele berrou. Inacreditável. Existe um lugar assim na mansão do Dain? Você enganou meu discípulo, devolva nosso dinheiro. O imperador sem vergonha estava em plena forma. Kazuyama arrastou Obito para a frente da casa de jogos e lançou-se em um discurso furioso, sua voz ecoando com indignação justificada. Sua apresentação foi tão apaixonada que a multidão ao redor rapidamente se virou para assistir. Até as pessoas dentro da casa de jogos ficaram assustadas. Uma após a outra, elas saíram para ver o que estava acontecendo. Ei! O que você pensa que está fazendo? Não faça um escândalo na frente do nosso estabelecimento. Se não parar, vou chamar os guardas. O gerente da casa de apostas deu um passo à frente com uma expressão fria, olhando feio para Kazuyama e para o paralisado Obito deitado no chão. Um estabelecimento obscuro como este ousa me ameaçar? Kazuyama zombou. Você deve ter fraudado os jogos. De que outra forma meu irmão poderia ter perdido tão miseravelmente? Perder milhões de ryu em apenas alguns dias. Você realmente vai dizer que foi justo? Atualmente sob uma técnica de transformação, Kazuyama não se importava com sua reputação. Seu único objetivo era causar problemas.
Pague-nos de volta. Pague-nos de volta. Seus canalhas sem coração. Sua voz ficou mais alta, suas emoções mais intensas, atraindo ainda mais a atenção da multidão. Olhares desconfiados se voltaram para a casa de jogos. Enquanto isso, despercebida em meio ao caos, uma figura sombria dentro do prédio se ocupava em coletar dinheiro. Com todos distraídos pelo espetáculo lá fora, ninguém percebeu o que estava acontecendo lá dentro. Guardas, guardas, tem problema aqui. Sem opções, o gerente da casa de jogos finalmente chamou a segurança. Não demorou muito para que os guardas chegassem e a situação piorasse ainda mais, chegando até os ouvidos do próprio Daim. O que diabos esse pirralho está aprontando agora? Ele joga, perde e depois faz uma cena na casa de jogos? Esfregando as têmporas, o Daim suspirou. Diga aos guardas para acabarem com isso, não, deixa pra lá. Eu vou ver com meus próprios olhos. Inicialmente ele pensou que Kazuyama pudesse ser promissor, mas agora parecia que o homem era apenas um desastre ambulante. Com a paciência se esgotando, o Daim partiu em direção à casa de jogos, acompanhado por seus guardas. Ó senhor Daim, por que você também foi perturbado? O dono da casa de jogos imediatamente se adiantou ao ver o Daim. Sem responder, o Daim lançou-lhe um olhar antes de voltar sua atenção para Kazuyama. Diga-me, o que está acontecendo aqui? Kazuyama sorriu para si mesmo. O Daim devia saber que era ele, não faltavam espiões de olho nele ultimamente. Como ele havia descido pessoalmente, significava que pretendia intervir. Meritíssimo, este é um estabelecimento corrupto. Eles enganam e enganam as pessoas. Por favor, Meritíssimo, faça alguma coisa. Kazuyama, sem se importar com o quanto as coisas tinham piorado, levantou a voz e fez uma cena, deixando o Daim sem palavras. Está é a mansão do Daim. Chega dessa bobagem. Chefe, devolva a ele o dinheiro que ele perdeu. Então expulse-os da mansão e certifique-se de que eles nunca mais sejam autorizados a voltar para a propriedade do Daim na Terra do Fogo. Para a multidão reunida, a punição pareceu bastante branda. No entanto, o rosto do dono da casa de jogos se obscureceu ao ouvir a decisão, embora ele não ousasse desafiar a ordem do Daim. Afinal, esta era a Terra do Fogo, e este era o domínio do Daim. Esse sim, meritíssimo. Com relutância, o chefe do jogo sacou uma nota de 5 milhões de ryu e colocou-a no corpo imóvel de Óbito antes de lançar aos dois um olhar cruel. Guardas, tirem-nos daqui. E então, em meio ao comando do Daim, Kazuyama pegou a nota e carregou Óbito enquanto eram escoltados à força para fora da mansão. Quando chegaram à floresta, Kazuyama colocou Óbito no chão e usou seu chakra para dissolver os efeitos do pó paralisante. Ufa, ele está vivo. Kazuyama-sensei, o que há de errado com você? Óbito, finalmente recuperando os movimentos, nem se importou com a língua ainda dormente enquanto desabafava sua frustração. Mas antes que pudesse continuar, suas palavras se perderam. Kazuyama havia retirado a nota. Os olhos de Óbito brilharam instantaneamente. Óbito, vou ficar com isso. Afinal, eu recuperei os 5 milhões. Com uma risada, Kazuyama colocou o dinheiro em seu manto, deixando Óbito olhando frustrado. Naquele momento, Kazuyama havia feito uma fortuna. Óbito tecnicamente recuperou tudo o que havia perdido, enquanto, sem saber, roubava a casa de jogos às cegas. Sem que ninguém soubesse, um clone das sombras se infiltrou no estabelecimento durante o caos, levando dinheiro guardado nos fundos. Jin. Detectou-se que o anfitrião paralisou Óbito e orquestrou um ato elaborado, fazendo com que o dono da casa de apostas perdesse 5 milhões de ryu, recompensa especial. Taijutsu mais um. Jin. Sentindo que o anfitrião havia saqueado com sucesso 60 milhões de ryu da casa de jogos, deixando-a em total desordem. O dono da casa de jogos foi hospitalizado em coma, recompensa especial, chakra mais um. Com esses dois aumentos de atributos, Kazuyama ganhou ainda mais. Enquanto isso, na mansão do Daim, seus subordinados entregaram um relatório. Ao ouvi-lo, a expressão do Daim escureceu. Puta merda, agir e aplicar golpes por dinheiro é uma coisa, mas saquear a casa de jogos. Ele cerrou os dentes antes de repente, abrir um sorriso. É interessante. Muito interessante. Yana Jimura, entre em contato com ele novamente nos próximos dias. Para alguém que ama tanto dinheiro, o preço é irrelevante. Contanto que ele concorde, podemos conseguir o que quisermos dele. Embora irritado, o Daim também estava satisfeito. As ações de Kazuyama o convenceram, este homem era ganancioso até a medula. E alguém movido pela ganância sempre pode ser controlado com o incentivo certo. Daim, você realmente pretende usá-lo? Por que tem um mau pressentimento sobre isso? De repente, uma voz se pronunciou. O homem de túnica verde, que até então permanecerá em silêncio, finalmente expressou sua preocupação. As sobrancelhas do Daim franziram levemente. Capítulo 217. Gen, apenas diga, disse o Daim, dirigindo-se ao homem mais uma vez após ouvir suas palavras. Não sei. Só sinto que as informações que reunimos foram obtidas com muita facilidade, disse ele, com a voz carregada de suspeita. É como se esse garoto estivesse nos guiando passo a passo. Acho que você deveria ter cuidado, Daim. A formação de um exército ninja ainda precisa ser mantida em segredo. Se você escolher a pessoa errada, isso poderá impactar significativamente seus planos futuros. O Daim ficou em silêncio. Gen estava certo. Escolher a pessoa certa desde o início era crucial e poderia ter consequências duradouras. Depois de uma longa pausa, ele finalmente falou. Yana Jimura, faça contato primeiro e veja o que esse garoto realmente está fazendo. Não saberemos com certeza a menos que o testemos. Gen, reúna mais informações sobre esse pirralho. Apresse-se. Esta missão dura apenas um mês, e uma semana já se passou. Yana Jimura e Gen assentiram
antes de sair, deixando Dain sozinho com seus pensamentos. Enquanto isso, fora da cidade, Kazuyama e Obito estavam no meio de uma discussão sobre como dividir o dinheiro roubado. Kazuyama-sensei, metade desse dinheiro é graças a mim, e você ainda me envenenou, protestou Obito. Eu não conseguia me mover, mas vi exatamente o que você estava fazendo. Você pelo menos me deve alguma compensação. Ao ver todos os 5 milhões de ryo nas mãos de Kazuyama, Obito sentiu-se profundamente injustiçado. Em sua mente, ele merecia uma parte justa, mas ele subestimou a falta de vergonha do seu sensei. Do que você está falando, Obito? De onde veio esse dinheiro? Kazuyama deu um sorriso irônico. Eu forneci tudo. Já que o recebi de volta, naturalmente pertence a mim. Quanto ao seu dinheiro, considere-o apenas uma mensalidade. Se não fosse por mim, você teria tido uma experiência tão emocionante. Tudo bem, vamos voltar. Kazuyama, completamente indiferente à frustração de Obito, ativou a técnica do deus voador do trovão. Em um instante, ambos, agora livres de suas técnicas de transformação, retornaram à mansão. Kakashi e Rin se viraram para olhá-los, especialmente Obito, que estava coberto de poeira. Assim como seu nome, ele estava praticamente coberto de sujeira. Kazuyama-sensei, isso é realmente uma boa ideia? Ei! Kakashi suspirou, balançando a cabeça. Seu próprio sensei era incrivelmente inseguro, arrastando seu aluno para o jogo entre todas as coisas. E você, Obito? Em vez de treinar direito, você estava apostando? Você está tentando seguir os passos de Tsunade? Kazuyama e Obito coçaram a cabeça, envergonhados, incapazes de refutar a declaração. Kakashi, que tal isso? Quando voltarmos para a vila, vou preparar algo divertido para você, disse Kazuyama com um sorriso travesso. Eu prometo que não é uma aposta. Algo assim já basta para o Obito, mas o que eu tenho em mente, só um homem de verdade pode apreciar. Interessado? Kakashi estreitou os olhos, encarando Kazuyama atentamente. Seus instintos lhe diziam que seu sensei estava tramando algo contra ele, mas ele não conseguia entender o que. Kazuyama, ainda sorrindo inocentemente, não revelou nada. Apesar de encará-lo por um longo tempo, Kakashi não conseguia ler nada. Não me olhe fixamente. Prometo que você vai gostar. Vou deixar você experimentar quando voltarmos para a vila. Aquele pirralho teve a coragem de encher o saco dele. Kazuyama já havia se decidido. Já que Obito já havia se desviado, Kakashi também não seria poupado. Eles estavam juntos nessa. Ok, Kazuyama-sensei, Kakashi. Ainda estamos em uma missão, e as coisas ficaram mais calmas desde que você encontrou o ninja Keri. Rin interrompeu, tentando acalmar as coisas. Ao ouvir isso, os pensamentos de Kazuyama se voltaram para Keri. Já fazia uma semana que eles haviam eliminado o último grupo, mas suas forças não haviam progredido tão rápido quanto ele esperava. Kakashi, você aprendeu a invocar alguma criatura? Não. Kazuyama ficou sem palavras. Um Kakashi que não conseguia invocar seus cães não era o verdadeiro Kakashi. Esse garoto ainda não tinha crescido. Não, na verdade, um Kakashi que não tivesse o Isha Isha Paradise em mãos não era um Kakashi de verdade. Ele fez uma anotação mental para pegar alguns livros quando voltassem. Esqueça. Fique alerta. Tenho a sensação de que Keri atacará novamente em breve. A partir de amanhã, expanda o alcance da patrulha. Enquanto os quatro discutiam suas rotas de patrulha, Yanajimura chegou mais uma vez. Desta vez, porém, ele se encontrou sozinho com Kazuyama. Hehehe, Konohajin Kazuyama, como você está se divertindo na mansão Dain? A aparição repentina de Yanajimura deixou claro. Ele estava ali em nome do Dain. Essa era definitivamente a maneira do Dain fazer o primeiro contato. Com isso em mente, Kazuyama já tinha um plano. E foi ótimo, o cenário é lindo, as pessoas são simpáticas, a comida é deliciosa e há muita coisa para fazer. Ao ouvir sua resposta, Yanajimura sentiu antes de ir direto ao ponto. O que será que você acha da mansão do Dain? A mansão do Dain? O líder da nossa Terra do Fogo? Nem preciso dizer que até o nosso senhor Okage está sob o Dain. Yanajimura ficou satisfeito com a resposta. Afinal, o Dain era o verdadeiro governante da Terra do Fogo, enquanto Konoha era apenas sua força militar. Sem o apoio do Dain, a vila não sobreviveria. Isso mesmo. A mansão do Dain é a fundação da Terra do Fogo. Nesse caso, se a mansão Dain o recrutasse no futuro, o que você pensaria? Como esperado, Yanajimura não se preocupou em fingir. O sorriso de Kazuyama congelou por um momento antes que ele respondesse em um tom sério. É este o testamento do Dain? Konoha faz parte da Terra do Fogo e serve ao Dain. Não sei se entendi o que você quer dizer, Yanajimura. Ninguém era melhor em se fazer de bobo do que Kazuyama. Até Yanajimura pareceu acreditar no seu ato, rindo levemente. E Kazuyama, você está sendo muito ingênuo. Afinal, você é um ninja de Konoha. Mesmo que a mansão do Dain quisesse te usar, teria que solicitar uma missão através de Konoha. Bastante inconveniente. O que estou propondo é que você se junte diretamente à mansão do Dain. À primeira vista, você ainda pareceria um ninja de Konoha, mas, nos bastidores, priorizaria os interesses do Dain. Claro, isso não o colocaria em desvantagem. Saiba que a mansão do Dain pode lhe oferecer muito mais do que Konoha jamais poderia. Ao ouvir isso, Kazuyama sorriu interiormente com desprezo. Então eles estavam tentando abertamente caçar os ninjas de Konoha agora? As recompensas da mansão Dain eram de fato maiores, mas suas missões eram igualmente frequentes e exigentes. Ele imaginou que o velho terceiro ficaria muito interessado em ouvir essa notícia. No meio de uma guerra, em vez de apoiar Konoha, a mansão Dain estava apunhalando-os pelas costas. Capítulo 218. Então o Dain está planejando me contratar? Isso não é uma boa ideia. Eu sou pelo menos um Jnin, e você quer me contratar? O preço não vai ser barato. Com mais de 20 dias restantes na mansão do Dain, Kazuyama não tinha intenção de cortar laços tão cedo. Queria muito aproveitar a hospitalidade da mansão por mais um tempo. E quando ele partisse, o imperador sem vergonha estaria longe, quem poderia detê-lo então?
Ao ouvir a palavra dinheiro, Yanagimura sorriu. Faltavam-lhes homens e força militar, mas certamente não lhes faltavam fundos. Dinheiro não é problema. Se você estiver disposto, a mansão do Dain pode lhe oferecer uma recompensa generosa. O pré-requisito, é claro, é que você realmente se junte a nós. Seu tom ficou sério. Não se tratava de uma proposta casual. Se Kazuyama não estivesse totalmente de acordo, não havia motivo para continuar a discussão. Observando a expressão séria de Yanagimura, Kazuyama não pôde deixar de sorrir ironicamente. Eles já estavam tentando roubar talentos de Konoha, então por que fingir? Então me diga, quanto Dain está disposto a pagar? Meu preço, Os dois riram. Kazuyama riu porque sentiu como se estivesse brincando com um macaco e gostando muito disso. Yanagimura riu porque sabia que Kazuyama não tinha ideia de quão fundos eram os bolsos do Dain. Não se preocupe. Contanto que você tenha coragem de contribuir para a mansão do Dain, duvido que o Lorde hesitaria em relação a dinheiro. Afinal, nossa Terra do Fogo não é a Terra do Vento, uma mera soma não é nada. Era verdade. A Terra do Fogo era a mais rica das 5 grandes nações. Mas quando se tratava de união, a Terra do Relâmpago era incomparável. Afinal, seu Dain se movia em sincronia com sua aldeia, enquanto o Dain da Terra do Fogo estava ocupado tentando formar seu próprio exército. Não havia comparação. Tudo depende de quanto Dain está disposto a pagar. Chega Yanagimura. Preciso ir e bem, patrulhar, então vou me retirar. Não seria bom deixar o Dain esperando. Yanagimura observou Kazuyama se afastar, com um sorriso irônico nos lábios. Parece que o Dain estava certo. Alguém como ele será fácil de subornar. E o dinheiro não é a única ferramenta à nossa disposição. Existem outros meios, alguns até mais eficazes. Ganância e luxúria. Dinheiro era uma coisa, mas o prazer podia ser uma armadilha ainda pior. A mansão do Dain ficava no topo da Terra do Fogo, repleta de inúmeras mulheres bonitas. Usá-las para garantir um din seria um preço baixo a pagar. Livre da presença de Yanagimura, Kazuyama imediatamente utilizou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se de volta para sua residência. Sem perder tempo, agarrou as 3 crianças e as transportou diretamente para fora do castelo do Dain. O movimento foi tão rápido que eles nem tiveram tempo de reagir antes de se encontrarem na floresta lá fora. Onde é isso? Kazuyama-sensei? Rin, ainda segurando o mapa, estremeceu com a mudança repentina de cenário, assustada com o quão abruptamente o castelo havia desaparecido. Kazuyama deu um passo à frente. Não voltaremos para a cidade por alguns dias. Se Kirigakuri não aparecer em uma semana, não adianta esperar. Pretendo tomar a iniciativa e eliminá-los logo para que possamos voltar para casa mais cedo. Mansão do Dain. Tis. Ao ouvir o plano, os olhos de Kakashi e Obito brilharam. Essa é uma ótima ideia. Devíamos ter atacado há séculos. Eu nem consegui lutar nesta missão toda, exclamou Obito, vibrando de excitação. Ao contrário dele, Kakashi era mais reservado, embora uma expressão pensativa cruzasse seu rosto. Kazuyama-sensei, se partirmos para a ofensiva, mas não conseguirmos encontrá-los, e se eles nos encontrarem primeiro? O risco é muito alto. Kazuyama sentiu. Kakashi tinha razão. Mas ficar na mansão do Dain por mais tempo era exaustivo. Continuar fingindo era cansativo demais. Nesse caso, vamos usar alguns métodos especiais. Kazuyama mordeu o dedo indicador e espalhou o sangue no braço com facilidade. Técnica de invocação. Estrondo. Uma enorme nuvem de fumaça surgiu na floresta, seguida por um zumbido profundo e ressonante que enviou uma vibração arrepiante pelo ar. Uma floresta? Faz muito tempo que não vejo o sol. Ei. Kazuyama, não é? Prazer em finalmente conhecê-lo. Uma voz cheia de pressão ecoou de dentro da fumaça. Kazuyama permaneceu calmo, imperturbável, mas os 3 jovens shinobi atrás dele reagiram de forma diferente. Olhos arregalados, corpos tensos. Instintivamente recuando. O que é isso? Essa voz, é como se estivesse perfurando direto na minha mente. Obito tapou os ouvidos, mas o zumbido ainda reverberava em seu cérebro. Rin e Kakashi não estavam se saindo melhor. A sensação era avassaladora, e o pânico se instalou entre os 3. Tudo bem, pare de cantarolar. Meu pedido à caverna Rishi foi por um mensageiro. Seirin e Kin mencionaram que tinham 2 irmãs mais velhas. Kazuyama já havia reconhecido a identidade do recém-chegado desde o início da perturbação. Como praticante das técnicas da caverna Rishi, ele era bem versado na natureza das cobras. A fumaça se dissipou, revelando uma enorme serpente com escamas amarelo claras marcadas por padrões intrincados. Seu corpo enorme se enrolou sem esforço, com um chocalho característico na ponta da cauda. Ei. Seirin e Kin te contaram sobre mim? É isso mesmo, eu sou a irmã mais velha delas. Meu nome é Korin, e a julgar pela minha aparência, você já deve saber quem eu sou. A enorme serpente lentamente curvou seu corpo, abaixando sua enorme cabeça enquanto mantinha seu chocalho levantado. Uma cascavel, hein? Haha, é isso mesmo. Mas para ser mais preciso, uma cascavel que treina senjutsu há centenas de anos. Um traço de orgulho brilhou na voz de Korin enquanto ela falava. Apesar de permanecer imóvel, suas palavras chegaram facilmente aos ouvidos de Kazuyama. Senjutsu baseado em voz? Sim, exatamente o poder que você está procurando. A cascavel diante dele era uma mestre em senjutsu baseado em sons. Capaz de vibrar a cauda de 40 a 60 vezes por segundo, ele emitia um som intenso e penetrante que perturbava os inimigos. Combinado com seu veneno mortal, Korin era uma força aterrorizante. Garoto chato, você nem está surpreso. Deixe-me adivinhar, Seirin e Kin revelaram meus segredos? Korin descansou a cabeça nos cachos, observando Kazuyama com diversão. Ele balançou a cabeça e um sorriso confiante apareceu em seu rosto. Eles não disseram nada. Eu mesmo descobri. Korin, estou caçando os ninjas de Keri. Preciso do seu poder para transmitir mensagens.
Se você precisar de chakra para sustentar a técnica de invocação, posso usar a técnica de fuga transparente para ajudar você a reuni-lo. Capítulo 219. Ei, rapazinho, você tem ideia de quanto chakra é preciso para me sustentar? E para usar minhas habilidades de Senjutsu, chakra comum não serve. Mas ouvi das 3 princesas serpentes que você tem habilidades extraordinárias. Você pode tentar, mas como exatamente você planeja enviar a mensagem? Korin soltou uma risada suave, achando a ideia de Kazuyama bastante aceitável. Por mais orgulhosas que fossem, as princesas serpentes nunca se enganavam. Se estavam tão otimistas com o jovem invocador à sua frente e até mesmo haviam modificado sua técnica de invocação, então era prova suficiente. Aquele garoto não era um ninja comum. Acho que o som da cauda de uma cascavel deve ser suficiente. Mas para mantê-lo escondido, é possível converter o som em sinais de vibração? O plano de Kazuyama era usar as habilidades naturais da cascavel para a transmissão, mas o método exato cabia a Korin. Afinal, ela era quem tinha experiência. E garoto, você realmente sabe muito sobre cobras. Tudo bem, não vou perder seu tempo. Aqui, pegue isso. Kazuyama sentiu um leve tremor quando 3 escamas caíram no chão em um instante. Ele os pegou e os olhou com curiosidade, mas Korin explicou rapidamente. Estas são as minhas balanças. Elas captarão e transmitirão as vibrações do meu som, permitindo que aquelas 3 crianças recebam minhas mensagens, não importa a distância que estejam. Ao mesmo tempo, se eu injetar chakra nas escamas, também posso receber sinais. Mas você precisará me fornecer energia natural continuamente. Se minha energia acabar, terei que retornar à caverna Rishi. Kazuyama ficou satisfeito com a explicação. Kakashi, Obito, Rin. Kakashi, você trabalhará sozinho. Obito, você formará dupla com Rin. Uma equipe seguirá para o norte e depois para o oeste. A outra irá para o sul, depois para o leste. A mansão do Dain fica no centro da Terra do Fogo, então as forças de Kirigakuri podem estar se aproximando de qualquer direção. Não deixem nenhuma área desprotegida. Assim que avistar qualquer sinal do inimigo, sinalize imediatamente. Chegarei ao seu local imediatamente usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Entendido? O tom de Kazuyama era sério. Esta missão era um teste crucial para os 3. Afinal, em tempos de guerra, nenhum lugar era verdadeiramente seguro. A única maneira de sobreviver era se fortalecer. Entendido, Kazuyama-sensei. Ótimo. Deixe comigo. Kakashi e Obito responderam separadamente, enquanto Rin assentiu firmemente. Apesar de suas expressões sérias, Kazuyama ainda estava preocupado e deu uma instrução específica a Rin. Rin, fique de olho naquele idiota do Obito. Não o deixe chegar perto de um cassino, e não o deixe agir de forma imprudente. Se algo acontecer, entre em contato comigo imediatamente usando sua balança. Entendeu? Ao ouvir isso, Obito não conseguiu conter sua frustração e lançou um olhar ressentido ao seu sensei. Kazuyama-sensei, você não pode ter um pouco de fé em mim? Eu pareço o tipo de pessoa que adiaria uma missão por causa de jogos de azar? Kazuyama assentiu sem hesitar. Droga, não vou levar você comigo. Chega de reclamar. Vamos lá. Fiquem alertas e se protejam. Ao comando de Kazuyama, Kakashi assumiu a liderança, correndo no estilo ninja clássico, com os braços estendidos atrás dele. Rin deu um tapinha rápido no ainda resmungão Obito antes dos 2 partirem. Observando seus alunos partirem, Kazuyama deu um leve sorriso irônico. Korin percebeu a expressão e não conseguiu conter o riso. Você é uma pessoa horrível. Você poderia ter feito isso sozinho, mas deliberadamente obrigou seus alunos a irem. Você tem energia natural, então já consegue perceber coisas em uma ampla área. Mesmo que não conseguisse sozinho, conseguiria com a minha ajuda. Korin estava certo. A energia natural era excepcional para a percepção em larga escala. E com a experiência de Korin em som, Kazuyama poderia ter lidado com a situação sozinho. Mesmo assim, ele ainda emitiu a missão. Você não entende. Plantas abrigadas em uma estufa nunca crescerão fortes sem enfrentar vento e chuva. Estou fazendo isso para o bem delas. Certo, Korin, conto com você agora. Me ajude a vasculhar a área. Esses shinobi de Keri não devem estar longe. Com isso, Kazuyama saltou na enorme cabeça de Korin, e no instante seguinte, sentou-se de pernas cruzadas, ativando a técnica de fuga transparente. Uma onda de energia natural magnífica fluiu para seu corpo. Kekkei Genkai. Eu nem consigo sentir. Não é de se admirar que as 3 princesas serpentes tenham tanta consideração por você. E essa energia, nossa garota, você é incrível. Sentindo a pura intensidade da energia natural, os olhos de Korin brilharam de surpresa. No entanto, tendo visto muitos seres poderosos antes, ela rapidamente se recompôs. Ela agitou o rabo, e uma onda sonora invisível se espalhou, ondulando pelo ar. Ao combinar energia natural e som, Korin conseguiu gerar uma técnica de percepção semelhante ao sonar. Seu alcance era vasto e sua precisão era exata. Esse era o poder do Senjutsu que ela havia dominado. À medida que as ondas se expandiam, ela logo percebeu vários movimentos. Kazuyama, eu os encontrei. A sudeste de nós, 15 pessoas, o chakra deles está transbordando de intenção assassina. Outro grupo vindo para o sul com 10 homens, mas eles são mais fracos que o esquadrão do sudeste. As outras direções são claras. Nenhum grupo forte foi detectado. Korin transmitiu a informação a Kazuyama, que ainda absorvia energia natural. Lentamente ele abriu os olhos, um brilho intenso brilhando neles. Korin, calcule quanto tempo levará até Obito e Rin encontrarem o inimigo. Cerca de meio-dia. Eles não são tão rápidos, e o inimigo não está se movendo agora. Meio-dia? Isso significava que ainda dava tempo de preparar tudo. E a rota de Kakashi, oeste-norte. Nenhum inimigo detectado. Entendido. Ainda oculto por sua técnica de fuga transparente, Kazuyama lentamente juntou as mãos, circulando seu chakra. Técnica do clone das sombras. Com 2 baques surdos, 2 clones idênticos se materializaram ao lado dele.
Corrin, não precisa avisá-los. Vou deixar os clones continuarem absorvendo energia natural. Eu mesmo vou. Cuidarei de tudo enquanto eu estiver fora. Corrin olhou para ele antes de acenar com sua enorme cabeça. Ele poderia ter enviado seus clones, mas em vez disso, ele estava indo pessoalmente? Quão preocupado esse cara estava com seus alunos? Não que ele admitisse, mas Kazuyama estava fazendo isso por seus discípulos. Capítulo 220. Dois clones mantiveram a técnica de fuga transparente em nome de Kazuyama, reunindo energia natural enquanto seu corpo verdadeiro se movia. O Su, hein? Vamos ver como meus queridos discípulos lidam com o perigo. Corrin, vou deixar o resto com você. Estou indo. Com seus clones fornecendo energia natural continuamente, Corrin não se dissiparia por falta de chakra, atacá-la seria inútil. Depois de garantir que tudo estava no lugar, Kazuyama ativou a técnica de fuga transparente e desapareceu. Então, com um salto poderoso. Shei, asas. Um par de asas brotou e ele disparou para o sul a uma velocidade surpreendente. Não demorou muito para que ele avistasse Obito e Rin se movendo rapidamente pelo terreno. Rin, se encontrarmos inimigos, deixe comigo. Eu cuido deles enquanto você contata o sensei. Obito, emocionado por estar sozinho com Rin, não perdeu tempo tentando impressioná-la. Sua força havia melhorado significativamente, ele não era mais apenas um genin. Em sua mente, ele estava mais do que pronto. Você já esqueceu o que Kazuyama-sensei disse? Se encontrarmos inimigos, sinalizamos primeiro. Sem riscos desnecessários. Rin lançou um olhar desamparado para Obito, tentando lembrá-lo de suas ordens. Mas quem era Obito? Um adolescente rebelde, ansioso para exibir sua força recém-descoberta. Não havia como ele ficar parado. Calma, Rin. É só um ninja de Kirigakuri. Eu cuido disso. Vendo a expressão confiante de Obito, Rin suspirou e não discutiu mais. Mas em seu coração, ela tomou uma decisão firme. Se eles tivessem algum problema, ela contataria Kazuyama imediatamente. Bem acima deles, Kazuyama ouvia a conversa. Tic, eu sabia que aquele pirralho não me ouviria. Kuf. Vamos vê-lo se esforçar um pouco. Shei riu baixinho e acrescentou. Kazuyama, você está esquecendo. Os Uchiha são todos arrogantes. Ele te ignorar é normal. Mas tenho que admitir, seu discípulo melhorou. Veja como ele está cheio de si. Kazuyama suspirou balançando a cabeça. Não havia como consertar o orgulho de um Uchiha. O único que não teve esse problema foi Itachi. Falando nisso, será que o Fugaku está lidando bem com as coisas? Se não, aquele barril de vinho tônico que mandei para ele foi um completo desperdício. A região sul da Terra do Fogo era composta principalmente por planícies, ao contrário do norte densamente florestado. No entanto, abrigava movimentadas cidades comerciais, tornando-se uma das áreas mais ricas do país. À medida que a noite se aproximava, Obito e Rin chegaram a uma dessas cidades e decidiram passar a noite. Infelizmente, os shinobi de Kirigakuri já estavam lá. Kazuyama pairava acima, examinando a cidade com sua técnica mente coletiva, tentando localizar seus alvos. Mas com tantas pessoas por perto, e o inimigo sendo habilidoso em se esconder, encontrá-los estava sendo difícil. Embora Corrin pudesse sentir a presença deles, ela não estava ao seu lado. Ele precisava localizá-los sozinho. No entanto, só porque ele ainda não os havia encontrado. Isso não significa que o inimigo ainda não os tivesse encontrado. Os protetores de testa de Konoha de Obito e Rin se destacaram no momento em que eles entraram na cidade. Os ninjas de Keri os avistaram imediatamente. Capitão, 2 pirralhos de Konoha acabaram de entrar na cidade. O que devemos fazer? Matá-los ou o quê? Matius. Preciso mesmo dizer isso? De um local escondido, o ninja de Kirigakuri relatou a situação ao seu superior. Ao receber suas ordens, a expressão do ninja tornou-se cruel. Com um aceno firme, ele imediatamente foi tomar providências. Naquele momento, Obito e Rin tinham acabado de entrar em uma pousada, sem saber que 2 shinobi disfarçados de Kirigakuri já estavam posicionados atrás deles. Simultaneamente, mais ninjas Kiri começaram a aparecer ao redor da pousada, cercando o prédio. Do alto, Kazuyama observava a cena se desenrolar. De pé no alto, sua posição privilegiada lhe dava uma visão clara dos movimentos do inimigo. A paciência deles acabou rápido. Parece que já fizeram isso antes. Shei, ouvindo, concordou. É muito suave. Kazuyama, qual é o plano? Um brilho frio brilhou nos olhos de Kazuyama. Ele não esperava que Kirigakuri atacasse com tanta ousadia, bem no meio da cidade. Eles claramente presumiram que Obito e Rin eram presas fáceis. Se uma luta acontecesse aqui, a pousada seria completamente destruída. Precisamos atraí-los para fora. Com esse pensamento, Kazuyama tirou uma escama de seu manto, uma que ele havia recebido de Corrin, permitindo-lhe enviar mensagens. Ele infundiu chakra. Naquele momento, lá longe na estalagem, Corrin reagiu. Sua língua estalou, sua cauda balançou rapidamente, e as escamas carregadas por Obito e Rin emitiram uma onda sonora única. Os dois estremeceram um pouco antes de ouvir a voz de Rin em seus ouvidos. Vocês 2 pirralhos estão cercados. Saiam da cidade agora, seu sensei vai dar cobertura. A cor desapareceu de seus rostos. Sem hesitar, eles dispararam. Em vez de entrar pela entrada principal, eles pularam pela janela, pegando os ninjas de Kirigakuri completamente desprevenidos. O líder xingou. Quem diabos vazou o plano? Persigam-nos. Matem-nos. Em um instante, várias figuras surgiram das sombras, correndo atrás do casal de Konoha em fuga. Droga! Foi mesmo uma emboscada. Rin, corra! Obito olhou para trás, avistando os perseguidores. Sua expressão ficou séria. Agarrando a mão de Rin, ele a puxou, acelerando o passo enquanto corriam em direção aos arredores da cidade. Observando tudo acontecer, Kazuyama sorriu antes de segui-lo em alta velocidade.
8 Shinobi de Keri partiram em perseguição, uma força nada pequena. A capacidade de permanecerem indetectáveis significava que todos eram habilidosos, tornando essa situação extremamente perigosa para Obito e Rin. Contudo, Kazuyama não estava preocupado. Afinal, cada um de seus alunos carregava sua kunai marcada, e ele estava observando o tempo todo. Se as coisas saíssem do controle, ele intervinha imediatamente. Afinal, como diz o ditado, uma flor mantida em uma estufa não crescerá forte sem enfrentar vento e chuva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.